O governo corre para apresentar uma proposta de reforma política. A sugestão do plebiscito enfrenta muitas dificuldades. A estratégia agora é avançar na discussão, mesmo que não seja por consulta popular, não é isso, Juliana? Renata, daqui a pouco o vice-presidente Michel Temer e ministros se reúnem com líderes de partidos para tentar buscar uma alternativa que poderia ser aprovar algumas mudanças previstas na reforma política. Desde a chegada da sugestão do plebiscito ao Congresso, as reações contrárias à proposta cresceram. Ontem, mais um aliado do governo, o PR, declarou que não há tempo hábil, assim como fizeram o PSB e o PMDB. Os presidentes do Senado e da Câmara também alertaram para a questão do tempo. Eu acho que o tempo inviabiliza o que gostaríamos todos de uma consulta via plebiscito. Poderá restar, que é muito importante também, uma consulta via referendo popular de um projeto de reforma política que esta casa tem o dever de fazer. Eu defendo o plebiscito, mas sinceramente nós não sabemos se ele será aprovado. Nesta quinta-feira, o vice-presidente da República, Michel Temer, e ministros têm um encontro com líderes dos partidos na Câmara para achar uma forma de aprovar alguns pontos da reforma política sem a necessidade do plebiscito. E fora do meio político, a polêmica continua no meio jurídico. Para a Justiça Eleitoral, não há como fazer questionamentos que a população não possa responder. Este advogado eleitoral tem dúvidas sobre a eficácia de um plebiscito sobre questões tão difíceis como a reforma política. As questões são muito complexas. Eu acho que se for fazer, o período de campanha teria que ser maior, não poderia ser só de 45 dias. E tenho minhas dúvidas se vale a pena movimentar a máquina eleitoral de uma maneira tão pesada, com um gasto tão grande para fazer uma consulta dessa, que nós não sabemos nem se a resposta será uma resposta definitivamente consciente sobre problemas tão específicos. Este jurista, que defende o plebiscito, vê dificuldades para fazer mudanças para as eleições do ano que vem. Pela simples oportunidade de se discutir democraticamente esses temas, extremamente válido a realização desse plebiscito ou desse referendo, ainda que por uma questão de tempo, porque é necessário mesmo se respeitar o artigo 16 da Constituição, o princípio da anualidade eleitoral, não se possa implementar essas alterações já para as eleições de 2014. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de nota, afirmou que a Constituição não pode ser alterada através de uma pergunta plebiscitária que é vinculativa. E o plebiscito não pode ter perguntas que alterem a Constituição, porque ela só pode ser alterada por meio de PEC, proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Congresso. E só podem vigorar para as eleições do ano seguinte aquelas normas que entrarem em vigor pelo menos um ano antes da sua realização, dentro do conhecido princípio da anualidade eleitoral. E se for aprovado, o plebiscito tem que virar lei? A nota conjunta dos presidentes dos TREs e da presidente do TSE diz que sim. O resultado da consulta vincula o que virá necessariamente a ser produzido como lei pelos órgãos legislativos competentes. Já para o advogado José Eduardo Alckmin, a obrigação do Congresso é apenas política. Não é vinculante no sentido de impingir ao Congresso aliás, impingir não, valer como edição de uma lei, né? Como se o Congresso não tivesse de atuar. Então, nesse sentido, não há uma vinculação, o resultado do plebiscito com a legislação. Quem vai editar a legislação é o Congresso Nacional. Agora, o que eu acho inconcebível é que o Congresso viesse a dar uma solução divergente do resultado do plebiscito.